Demonstrações contábeis. Com certeza vocês já têm uma noção de demonstrações contábeis. Eu, em alguns momentos aqui, mostrei para vocês balanço, já mostrei DRE. Quando eu fiz aquela brincadeira de ativo e passivo, quando eu falei dos métodos das partidas, do método das partidas dobradas, já mostrei algumas demonstrações para vocês. Mas agora eu vou mostrar o conjunto completo para vocês. Vou começar aqui primeiro com pronunciamento contábil, porque você tem norma, você tem um padrão para fazer essas demonstrações, tá? No CPC 00, de estrutura conceitual, você tem aqui o objetivo das demonstrações, tá? Que é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira e o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Todas essas informações elas são úteis, tá, para um grande número de usuários. Lembra que eu falei para vocês dos usuários? Governo, fornecedor, banco e principalmente usuário interno. No CPC 26, que é o CPC da apresentação das demonstrações contábeis, aqui ele traz a mesma coisa que está no CPC 00, o objetivo das demonstrações, mas aqui ele já começa a abrir um pouco mais. Ele coloca aqui, para satisfazer o objetivo, tá? Que é o quê? É a representação da estrutura, uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira. O objetivo das demonstrações contábeis é proporcionar informações acerca da posição patrimonial e financeira, que é muito parecido com o que está lá no CPC 00. Ele traz aqui que o objetivo, tá, para satisfazer esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca do seguinte: ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas, alteração no capital próprio mediante integralizações dos proprietários e distribuições a eles, e fluxo de caixa. No item 10 do CPC 26, ele ainda traz o conjunto completo das demonstrações, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. BP, balanço patrimonial, DRE, demonstração do resultado do exercício, DRA, demonstração do resultado abrangente, DMPL, demonstração da mutação do patrimônio líquido, DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, você tem a sigla, vocês vão se acostumar com isso, a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e notas explicativas. Tá? E aqui ele traz aqui no H, né, no item H, que o balanço patrimonial no início do período mais antigo, comparativamente apresentado quando a entidade aplica alguma política contábil retroativamente, ou procede à representação de itens das demonstrações contábeis, ou ainda quando procede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis. Ou seja, o CPC 23, que é o CPC que fala de mudanças de políticas contábeis, né, que é o famoso CPC de ajuste de exercício anterior, quando você faz um ajuste de exercício anterior, você tem que, nas suas demonstrações, trazer a demonstração mais antiga. Tá? Você tem que mostrar isso, que quando você fez lá aquela alteração, é como se você tivesse tido aquele resultado naquele período e aí você coloca. Tá? Balanço patrimonial. Já falei para vocês como que é formado o balanço patrimonial de ativo e passivo, e a diferença de ativo e passivo é o PL, porém, importante, no ativo você tem o ativo circulante e não circulante, e no passivo a mesma coisa. O que é o ativo circulante? É um bem ou direito que pode ser convertido em dinheiro em um curto prazo de tempo, dentro do ano fiscal da empresa, no máximo 12 meses. Tá ok? Então, se você tem algum ativo que você tem condições de transformar em caixa num período de 12 meses ou menor que 12 meses, ele é não circulante. Maior que 12 meses, que é aqui o contrário, né? Tem um prazo maior, você joga no não circulante. Imagina que você tem duas empresas, tá? Você tem lá uma coligada, você fez um empréstimo para ela de 36 mil reais. 12 mil reais, tá? Que vai ser pago em 36 meses, 12 mil reais, que representa 12 meses, você joga como empréstimo a receber no circulante e os 24 mil no não circulante. Passivo, a mesma coisa, você deve para o banco 36 mil em 36 vezes. 12 mil reais, que representa 12 parcelas, né, que tem um vencimento no período de 12 meses, você vai jogar no circulante, e as 24 parcelas que representam 24 mil no não circulante. Tá ok? Isso é importante você saber, porque o ativo e passivo, eles são divididos dessa forma. Aqui um balancete contábil,
Por que que eu vou mostrar um balancete contábil? Porque o balanço que eu vou mostrar para vocês, ele tem uma aglutinação dessas contas analíticas. Tá? Por exemplo, você tem aqui bancos, aplicações financeiras, que eu vou chamar de disponibilidades. Em alguns balanços o pessoal chama de caixas e equivalentes de caixa. Você não vai ver lá no teu balanço, no balanço patrimonial bancos, aplicação financeira, e no balancete você não vê banco, você vê Itaú, Bradesco, Safra e por aí vai. Todas as contas bancárias, porque você faz a contabilização por conta bancária. Cliente, por exemplo, tem muito contador que faz analítico, cliente por cliente, ABC, XYZ. Então você tem todas as contas, mas isso não vai no balanço desse jeito. Aqui eu tenho, por exemplo, o balancete como que ele é apresentado no balanço. Impostos a recuperar, você tem um monte de impostos a recuperar, ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar, de repente tem IPI a recuperar. Você não vai mostrar de forma analítica no balanço, você mostra tudo como impostos a recuperar. E o passivo a mesma coisa. Impostos a pagar, aquele monte de impostos, vai tudo como obrigações tributárias. Tá? Vou pegar aqui o mês de março, vamos transformar em balanço. Março, por exemplo, você tem 2.419 de ativo. 2.419.680,57, igual, né? Método das partidas dobradas, não existe débito sem crédito correspondente e vice-versa. Virou balanço aqui, ó, 2.419, mas olha, que ele veio de forma resumida, disponibilidades, clientes, impostos a recuperar, você não tem IPI a recuperar, ICMS a recuperar, INSS, PIS, COFINS, não. Só a soma daquelas contas analíticas. Total do ativo, 2.419, total do passivo, 2.419. Beleza? Óbvio que nós vamos fazer isso aqui na unha, na nossa parte prática. Vou mostrar aqui para vocês agora um conjunto completo de uma empresa de capital aberta, Magazine Luiza, auditada por uma das Big Fours, a KPMG. E aqui a KPMG faz um relatório, tá ok? E a KPMG audita essa empresa, tá? Então você vai ver lá trimestralmente a divulgação, né, dessas informações financeiras, algumas trimestrais. De repente você vai achar um semestre comparado com o período anterior, que eu vou mostrar agora para vocês. E quando você tem o fechamento no final do ano, você tem a comparação com o ano anterior, tá ok? Então essa daqui é a demonstração dos primeiro semestre de 2019, as demonstrações financeiras encerradas no dia 30/6/2019. Aqui o balanço patrimonial, você tem o balanço da controladora e o consolidado. Eu vou mostrar aqui o consolidado e vou focar em 30/6/2019 para vocês verem. E aí ela pegou o período para poder fazer o comparativo, 31/12/2018. Olha aqui o circulante separado do não circulante e o total do ativo 12.082.657. Você tem aqui, ó, o estoque, que é o maior ativo do Magazine Luiza, 2,6 bilhões, tá? Total do ativo é de 12,1 bilhões. Beleza? Vamos agora para o passivo. O passivo você tem aqui, tá? No dia, mesmo período, 30/6, separado de circulante para não circulante, a maior obrigação, a maior dívida, né, que o Magazine Luiza tem de curto prazo é de 3,4 bilhões que eles devem para fornecedores, quase 5 bilhões o passivo circulante, ou seja, as dívidas que têm que ser pagas no período de 12 meses, e o não circulante, 4 bilhões, né? Está bem dividido. E aqui o passivo de 3 bilhões. De forma simples, se o Magazine Luiza fechasse, sobraria 3,1 bilhões, né? Porque o total de bens e direitos são maiores que as suas obrigações. E o passivo, o mesmo valor do ativo, 12 bilhões e 82 milhões 657 mil reais. DRE, você tem aqui, ó, consolidado, tá? Do primeiro semestre, 30/6/2019.
8,6 bilhões de receita líquida, e aqui tem os custos, você tem aqui as receitas e despesas operacionais, as despesas gerais e administrativas, e etc. Vou explicar com todas essas contas, né, no nosso exemplo prático. Aqui o resultado financeiro, que é de receitas financeiras e despesas financeiras, e aqui um lucro líquido do período, tá, em 30/6 aí, em 6 meses, de 518, praticamente 519 milhões de reais. Aqui a DRA, que é a demonstração dos resultados abrangentes. O que são os resultados abrangentes? É tudo aquilo que movimentou, você vai ver que isso daqui está na DMPL, que movimentou a DMPL, a demonstração do patrimônio líquido, ou seja, ela circulou naquelas contas do PL, onde você tem capital, lucros acumulados, etc., mas que não fazem parte do resultado e nem das movimentações dos sócios, por exemplo, distribuição de lucro, aumento de capital. Ou seja, ela não transitou no resultado. Por exemplo, um ajuste de exercício anterior. Você não joga no resultado, você joga direto no PL, e ela é um resultado abrangente. Então, você tem aqui, ó, no segundo semestre, ó, 4.120, tá? De resultado abrangente. Você tinha 518 mil, teve uma movimentação negativa de 420, foi para 514 mil nessa demonstração. Quando você olha aqui a DMPL, se eu pegar ela aqui em 30/6, você tem aqui, ó, ajuste, outros resultados abrangentes, você tem aqui 4.120. E essa DMPL aqui, ela mostra toda a movimentação do patrimônio líquido, se teve aumento, quanto distribuiu de capital e por aí vai. Ó, 3 mil, ela começou com 2,73, terminou com 3.110, aumentou o patrimônio líquido da empresa. Se você olhar aqui, né, no passivo, você tem aqui os 3.110, tá vendo? Que é exatamente o resultado que está lá. E você tem também a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, e essa daqui foi feita de forma indireta, porque você tem a forma direta e indireta. Não se preocupe que eu vou explicar na unha como que é feito isso, nós vamos fazer na planilha de Excel, e com base no nosso fechamento contábil, tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver depois na prática. Então, a DFC, ela mostra essa movimentação de caixa. Por exemplo, né, como que nós tínhamos um equivalente de caixa aqui de 599, fomos para 625, aumentou quase 28 milhões. Você demonstra esse aumento aqui na DFC. E a DFC, ela é separada em 3 partes. Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, que é o fluxo de caixa operacional, o FCO. Você tem o fluxo de caixa gerado ou aplicado nas atividades de financiamento, quando você compra imobilizado, etc., que é o FCI, e o fluxo de caixa de financiamento, né? Então, ela é separada em 3 partes. E aqui, ó, você tem, né, a movimentação do caixa, que começou com 599, terminou com 625, ou seja, teve um aumento de 26 milhões. É isso que você demonstra aqui. E a DVA, que é como você demonstra as riquezas que a empresa teve e como ela distribuiu esses valores. Olha, aqui é a origem, tá? Os 2.837 que a empresa obteve de riqueza e como ela distribuiu isso, ó, através de remuneração direta, que é para o pessoal, os benefícios, os impostos, que seria praticamente... a riqueza é dividida assim, quanto que a empresa, desses 2.837 que ela obteve, como que ela distribuiu isso? 782 milhões para os funcionários, 1.148 para o governo e a diferença aqui para os sócios. Ela sempre vai bater essa DVA, os 2.837 que tem de riqueza, você vai distribuir esse valor. Para essa demonstração aqui, a DFC, você tem o CPC 03, ou seja, todas as outras demonstrações, balanço patrimonial, DRE, DMPL, DRA,
você tem o CPC para essas demonstrações, que é o CPC 26. Para DFC, você tem um CPC, um pronunciamento contábil específico, que é o CPC 03. E para DVA, um pronunciamento contábil específico, que é o CPC 09. E, por fim, as notas explicativas. Olha que interessante. Quando você pega, por exemplo, aqui o passivo, você tem aqui uma coluna escrito nota explicativa. Se você quiser saber o que tem no saldo de fornecedores, alguma explicação importante sobre o saldo dessa conta, é só você ir na nota explicativa, você vai folhear ela, ela deve ter várias páginas, e você vai lá no item 16 que tem a explicação dessa conta. Na própria apresentação do balanço patrimonial ou da DRE, ó, porque na DRE também tem, você tem os itens e aonde eles estão explicados nas notas explicativas, tá bom? Esse aqui é o conjunto completo de uma demonstração contábeis, como eu já vou ser repetitivo, nós vamos fazer na prática o balanço patrimonial, a DRE, a DMPL, o fluxo de caixa, a DRA, se nós tivermos alguma coisa que implique na DRA. A DVA não, porque ela é uma demonstração que ela é obrigatória somente para as empresas de capital aberto, tá ok? Então, fiquem tranquilos que nós vamos fazer na prática. Próxima parada, nosso último tópico, que é top do nosso módulo teórico, que é a análise de balanço. Está quase acabando e daqui a pouco nós vamos começar a fazer o nosso fechamento contábil. Vamos para cima.